Pode entrar, só não repara a bagunça. Se essa é a primeira frase que você fala para sua visita assim que ela chega na sua casa, esse vídeo aqui é para você. E aí, Minimal? Ao longo de toda a nossa vida, a gente tem contato com certos hábitos, com certas crenças, né? Que a gente vê os nossos familiares, os nossos amigos praticando e a gente acaba aderindo a esses hábitos, aderindo a essas crenças, acreditando nessas mesmas coisas, como se fosse uma verdade absoluta, né? De tanto que a gente vê as pessoas repetir aquilo ali, parece que é uma verdade absoluta. E a gente começa a praticar tudo isso, muitas vezes, sem se questionar, né? Por que que a gente está aderindo àquilo ali? Por que que as pessoas se comportam com aquilo ali e acreditam daquela forma? É assim, por exemplo, quando você está lá desapegando de alguma coisa na sua casa, no seu quarto, enfim, e alguém olha e fala assim, não, guarda isso aí, vai que um dia você precisa. Isso nada mais é do que uma crença que as pessoas repetem e nem param para refletir, né, sobre de fato se aquilo faz sentido. Você não reflete, tipo, mas por que eu vou guardar? Qual que é esse precisa? Qual que é a possibilidade dentre as infinitas possibilidades de futuro? Por que vai ter essa única que eu vou precisar? Por que é ela que vai acontecer, né? Então você acaba guardando simplesmente porque se agarra numa crença, porque se todo mundo fala, né? Se todo mundo repete, talvez seja uma verdade absoluta. Esse é um exemplo disso tudo. Então, antes de eu falar sobre essa crença, né, sobre esse comportamento que a gente fala para as pessoas, seja muito bem-vindo à minha casa, pode entrar, só não repara a bagunça? Eu quero te convidar para entrar numa casa onde eu quero que você repare em tudo, que é aqui nesse canal. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa família minimalista aqui no YouTube, se inscrevendo e ativando as notificações aqui do canal e que você possa, de repente, maratonar os conteúdos e reparar em cada um deles o que vai te ajudar a viver de forma mais leve, tá bom? Então seja bem-vindo, pode entrar e pode reparar no que você quiser. Esse espaço também é seu. Bom, então vamos à reflexão desse vídeo aqui, tá? Sempre que a gente fala, ou que as pessoas falam, né? Pode entrar, só não repara a bagunça para uma visita. Essa frase, normalmente, pelo anfitrião, carrega um tom um pouco de humildade, né? Bom, eu estou reconhecendo que não está tudo 100%, né? Mas então estou reconhecendo aqui, então estou te pedindo, estou suplicando para que você não olhe, não repare, não leve em consideração. Então você está contando com essa bondade também da outra pessoa. Você põe a sua humildade, mas ao mesmo tempo cobra uma bondade da pessoa, né? Então, no final das contas, quem fala isso acredita que fala numa boa intenção, né? A gente repete isso porque as pessoas falam isso de forma natural. Só que é importante que a gente pare para pensar nesse momento. Eu trouxe essa reflexão para que a gente pare para pensar sobre o que está por trás dessa frase. Por que a gente fala essa frase e como que a gente pode fazer para não falar mais ela, né? Quais são os malefícios, quais são as coisas ruins que ela carrega, que eu vou ressaltar aqui para a gente poder fazer essa transformação. É importante, às vezes, a gente analisar o nosso discurso, analisar o que a gente fala e pensar o que está embutido ali. Além do que eu falei, da intenção que eu trouxe nessa fala, o que pode estar carregado ali, meio que subentendido, meio que no subconsciente e que vai tocar a pessoa também no subconsciente dela. Então vocês veem o que está na frente, aquela maquiagem, que é a humildade, que é a bondade e tudo mais. Mas tem coisas intrínsecas, tem coisas ali que acontecem e a gente acaba absorvendo. O nosso corpo, a nossa mente entende que isso acontece, ele absorve isso. Que coisas são essas? Por exemplo, você já parou para pensar que quando você recebe a pessoa na sua casa e fala para ela, pode entrar, só não repare a bagunça, você está nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, constrangendo essa pessoa? Você está dizendo para ela, pode entrar, porém não fique tão à vontade assim? Dá uma segurada na tua onda, não repara na casa e a pessoa vai até não saber o que ela olha, o que ela não olha, o que ela pensa, o que ela não pensa, o que ela comenta, o que ela não comenta. Já pensou que você criou um afastamento, um constrangimento nesse momento? Isso está intrínseco a essa frase. Isso faz a pessoa já, logo de cara, assim que ela entrar, já bloquear, já não ficar tão à vontade assim, já entender que ela talvez não seja tão bem-vinda assim lá no fundo. Com isso, você acaba também criando um afastamento do propósito dessa visita. Você, ao invés de focar na pessoa, querer saber como ela tá, falar sobre o seu look, dar um oi, cumprimentar a criança, de repente, que veio junto, o pet que veio junto, né? Ser descontraído, dar um bom abraço.
você acaba afastando do propósito, que é a conexão de pessoas, e você foca numa outra coisa que não tem nada a ver. Você diz assim, ó, alto lá, eu quero falar primeiro sobre as coisas que eu preciso me resguardar, depois eu quero saber sobre você. Então você acaba tendo esse afastamento. Você acaba tendo esse afastamento simplesmente para se blindar do julgamento que você acredita que você pode estar sofrendo, porque você não conseguiu organizar sua casa, a visita foi de última hora, enfim. Isso pode, inclusive, gerar uma certa insegurança, né, na sua visita, no sentido dela pensar, será que eu realmente deveria ter vindo? Será que foi uma boa ideia? Será que eu não estou sendo inconveniente, já que ela está constrangida em me receber porque a casa não está tão organizada assim? Tudo isso está embutido nessa frase. Vão ter pessoas que vão perceber isso de forma latente, vão sentir isso de forma latente, vão se sentir mal, só não comentam. Vão ter pessoas que vão simplesmente absorver de forma subconsciente, né? Naquele inconsciente dela vai estar lá. Então a gente precisa saber que essa ideia de, eu estou falando de forma humilde, é só uma maquiagem para algo um pouco mais profundo, que existem questões mais profundas ali. E você acaba se desconectando um pouco, descolando dessa visita que poderia ser um pouco mais íntima, né? Um pouco mais conectada. E você cria esse pequeno microafastamento logo de cara, inclusive. Aí você pode pensar assim, né? Mais audaz, eu sempre vou estar com a casa bagunçada, eu não dou conta, às vezes a visita é de última hora, o que eu vou falar então? Como é que tu quer que eu me sinta, né? Eu vou guardar isso pra mim? A pessoa não vai reparar? É melhor que ela repare mesmo e tá tudo bem, eu tenho que aceitar isso? Talvez você não precise se preocupar com isso, se isso realmente não existir, se essa preocupação não existir. O que eu quero dizer com isso? Bom, ao invés de você tentar manipular, influenciar o outro que está visitando a sua casa para que ele não repare naquilo que você não conseguiu dar conta, né, na sua vida, você quer passar um pano nisso e dizer, não repara, então a responsabilidade está com você de algo que eu não dei conta, que eu ainda não tenho resolvido em mim, talvez seja o momento de você assumir as rédeas disso, focar em algo que você realmente tem controle, algo que você, gerando ação, você tem resultados, né? Que são as coisas que você controla, então só depende de você. O que eu quero falar com isso? Que ao invés de você tentar influenciar o outro para não reparar a sua bagunça, talvez seja o momento de você realmente vencer essa bagunça. Quem de fato vive com o essencial está totalmente apto, está totalmente capaz de vencer a bagunça de uma vez por todas, de ter uma casa que vai estar sempre limpa e sempre organizada, tá? Isso é uma consequência de se viver com o essencial. É algo que é só uma virada de chave na sua mente, né? Você vivendo com o essencial, que você começa a aplicar uma organização que é definitiva, que é uma organização inteligente e funcional da sua casa. Você cria hábitos de manter as coisas sempre no seu lugar, né? De limpar assim que sujou algo. Fica mais fácil de limpar a sua casa mais rápido. E dessa forma, quando a sua visita chegar para te visitar, a sua casa vai estar sempre organizada, mesmo que não tenha sido o seu dia de limpar a casa, mesmo que tenha sido uma visita de última hora e você não conseguiu sequer varrer algum cômodo, a sua casa vai estar sempre minimamente apresentável, de forma que você não vai precisar criar esse constrangimento de pedir para a sua visita não reparar a bagunça, para que a sua visita resolva uma questão que você tinha que resolver. Recentemente eu lancei um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, onde eu falo sobre como vencer essa bagunça na sua casa, dou algumas dicas ali chave, tá? Então eu vou deixar esse vídeo no card aqui em cima, você pode assistir esse vídeo logo na sequência e entender, né, qual que é o caminho então para vencer essa bagunça e não precisar mais falar essa frase para sua visita. Aliás, muito além do que não pedir para a sua visita reparar a bagunça, você vai fazer questão que a sua visita repare a sua organização. Repare que a sua casa está sempre organizada, que é uma casa fácil de organizar, com as coisas no lugar, que é uma casa com espaço, que é uma casa que transmite paz e tranquilidade, que está sempre em dia. Então a sua visita vai reparar as coisas boas. Então você nem vai querer falar para ela não reparar, porque você quer que ela repare. E dessa forma você pode até inspirar essa pessoa, que talvez essa visita seja alguém que fale, não repare a bagunça na casa dela, porque também a casa dela é bagunçada. Você pode inspirar ela a viver com o essencial. Você pode falar sobre isso. Nossa, sua casa está super organizada. Ah, sim, eu vivo com o que é essencial. Dessa forma eu consigo manter a organização. Você tem um papo e você pode inspirar essa visita. Você pode criar mais conexões, focar nas pessoas, ao invés de se preocupar com o possível julgamento sobre a sua bagunça.
Viu? Eu espero do fundo do coração que isso tenha te ajudado de alguma forma. Que a partir de agora você não fale mais a frase "fique à vontade, só não repare a bagunça". Tá certo? Por fim, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.